Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa dica e essa é daquelas dicas que você precisa guardar do lado esquerdo do peito. Por quê? Porque se na sua prova houver especificamente no programa de direito penal e processo penal a previsão da lei de lavagem de capitais, lei 6.613 de 98, você precisa saber o que raio é teoria da cegueira deliberada e seus outros nomes doutrinários. Que nomes? São vários, separei alguns para vocês. Teoria da cegueira deliberada é o mais frequente, mas também você vai poder se deparar com teoria das instruções do avestruz, teoria da evitação da consciência ou ato de ignorância consciente. Tudo traz para uma mesma linha de raciocínio. Bacana, Pedro, mas o que danado essas nomenclaturas têm a ver com o crime de lavagem de capitais ou especificamente com a lei de lavagem de capitais, lei 9.613 de 98. Vamos entender? Claro, e vamos entender sobretudo porque isso despenca em prova. Já vi em prova objetiva, já vi pelo menos em 4 vezes em prova subjetiva e em um sem número de vezes em provas orais. E o que isso denota? Alguns poderiam pensar, isso denota claramente que não vai mais ser cobrado, mas eu posso tranquilamente assegurá-los que isso vai continuar a ser cobrado em prova. E por uma razão, a lógica das bancas examinadoras de repetir questões se fundamentam muito também no percentual de acertos daquela questão. Então, se eu estou colocando uma questão mesmo que repetidamente e a maior parte dos candidatos não aprovados continuam a errar, é sinal que aquela questão para a banca é uma questão boa, daí porque vai se repetindo. É essa a ideia, basicamente, como a gente indica e acompanha quando faz o acompanhamento pessoal dos alunos, justamente da importância da frequência de resolução de questão. Feitas essas observações, vamos entender as nomenclaturas, teoria da cegueira deliberada ou instrução do avestruz, entre outras, à luz do elemento subjetivo do tipo. O que danado é o elemento subjetivo do tipo, Pedro? O tipo tem o tipo objetivo, os elementos objetivos ali, mas o elemento subjetivo, fundamentalmente, são o dolo e a culpa. De antemão, já posso garantir uma coisa para vocês. A gente só vai focar onde? No dolo, porque no nosso ordenamento jurídico não há e nunca houve lavagem de capitais culposa. E para que um crime seja punido na modalidade culposa, é imprescindível que o legislador traga essa previsão expressamente e não é o que a Lei 9.613 fez. Ou seja, primeiro ponto de partida é lavagem de capitais como modalidade delitiva, nós só teremos na estrutura dolosa. A grande questão e a grande polêmica que permeia todas essas nomenclaturas, a teoria da cegueira deliberada, instruções do avestruz, é justamente vinculada à possibilidade ou não de punição da lavagem de capitais em suas diversas modalidades no que tange a modalidade do dolo eventual. A gente sabe que tem o dolo direto, quando a gente age consciente e voluntariamente para a obtenção de um resultado delitivo, ou também como assume o risco de produzir aquele resultado conscientemente. Essa segunda vertente justamente é o que a doutrina aponta como dolo eventual. Até aqui a gente não trouxe nenhuma novidade. A grande novidade é justamente compreender a cegueira deliberada ou instrução do avestruz. O mais estranho pode ser a instrução do avestruz. Há uma lenda que o avestruz, quando ele se vê numa situação inusitada, complexa, ele faz a opção de se desligar do mundo deliberadamente. E aí, não raro, a gente vê naqueles desenhos, ou em gibizinho, ou em nota, que o avestruz coloca a cabeça num buraco, propositadamente. É justamente a mesma relação da cegueira deliberada. Quando eu estou diante de uma situação que é no mínimo estranha, o que é que eu faço? Eu opto por
me cegar, fechar meus olhos. Eu prefiro não ver para não me envolver. É fundamentalmente nessa perspectiva de que, diante de uma situação em que há uma probabilidade de ilicitude, o agente, para não se comprometer de maneira deliberada, ele opta por não ver. Se você ainda não entendeu 100% dessa teoria, eu vou trazer, sem dúvida alguma, o caso mais famoso de aplicação aqui no cenário brasileiro. Sem dúvida alguma, estamos a falar do roubo do Banco Central lá no Ceará, especificamente em sua capital, Fortaleza. Isso virou filme, isso virou série, isso virou livro e todo mundo quase tomou conhecimento daquele cinematográfico roubo ao Banco Central lá em Fortaleza. Quase 200 milhões, salvo engano, foram subtraídos no final de semana da agência do Banco Central e, para encurtar a história, houve o que? Os criminosos foram no sábado, durante o final de semana, chegaram lá numa concessionária e compraram dezenas de veículos em notas, todas indicadas ou entregues em sacos de nylon, perceba só. E pior, deixaram muito crédito, acho que um crédito de quase 200 mil por aí, dizendo, a gente vai pegar os outros carros em alguma data futura. A questão é, esses empresários que receberam o numerário financeiro e especificamente forneceram a mercadoria, forneceram os carros e aceitaram ficar com o crédito, apesar da clara situação, no mínimo estranha e inusitada, de compra à vista com cédulas em sacos de nylon, ele concorreu dolosa ou culposamente. Se for culposamente, não há crime de lavagem de capitais. E se for dolosa, foi um dolo direto ou um dolo eventual. Agiu consciente e voluntariamente ou assumiu o risco de produzir aquele resultado ilícito. É a grande questão. E, fundamentalmente, aqui a gente percebe, já para dar um pulo, que estamos, sem dúvida alguma, diante de um dolo eventual. É possível caracterizar essa conduta, essa cegueira deliberada, essa instrução do avestruz, uma prática que evita a consciência da ilicitude propositadamente, justamente com um dolo eventual e não o dolo direto. Bacana? Partindo desse pressuposto, no caso do Banco Central, houve condenação. Em primeiro grau, o juiz federal responsável pelo caso se valeu da cegueira deliberada e condenou os empresários proprietários da concessionária. Ocorre que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, acertadamente à época, reformou essa condenação. Por quê? Porque indicou que essa teoria da cegueira deliberada, da instrução do avestruz, ela se amolda ao conceito, à estrutura do elemento subjetivo do dolo eventual. E à época, é aqui o grande pulo do gato, perceba, à época não era possível punir aquela conduta na modalidade do dolo eventual. Beleza? Presta atenção aqui que vai ficar mais claro. O grande pulo do gato é justamente esse aqui. Você entendeu o que eu falei até agora? É possível a punição desta conduta de lavagem de capital a título de dolo eventual. Pessoal, presta muita atenção, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a gente tem a redação originária de 1998 da Lei 9.613, mas em 2012 essa legislação foi modificada pela Lei 12.683. Lê comigo o primeiro trecho do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da redação originária e você vai perceber a razão da decisão do TRF5. Diz lá, incorre ainda na mesma pena quem? Pena do que do artigo 1º caput fixada lá para o crime de lavagem de capital, ocultar ou dissimular a localização, bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. Vem aqui comigo, diz aqui, utiliza
na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes. Presta atenção que na época ainda havia a lógica dos crimes antecedentes. Percebe aqui comigo que quando na estrutura da construção típica o legislador diz que sabe serem provenientes, ele está dizendo essa conduta você precisa ter absoluta ciência da proveniência ilícita. Você, para se amoldar a esse tipo penal, você precisa ter o quê? Dolo direto. Ah, mas se ele assumir o risco, não se amolda tipicamente, porque assumir o risco é diferente de saber ser proveniente de atividade ilícita. Beleza? Por isso, antes de 2012, especificamente da Lei 12.683, não era possível a punição dessa conduta de lavagem de capital a título de dolo eventual. Daí se justificar a reforma do TRF-5. Agora, beleza? Presta atenção. Se essa mesma conduta, se essa mesma história, se essa mesma confusão lá do Banco Central de Fortaleza acontecesse em 2013, já na vigência da Lei 12.683, a história seria completamente diferente. Por quê? Porque essa lei promoveu uma série de modificações na lógica da lei de lavagem de capital. E preste atenção que isso a gente explica detidamente no nosso módulo de lavagem de capitais. Eu esmiuço essa lei de uma forma tal que vai te preparar para todo o concurso. Mas dentre várias modificações, um dos objetivos que se pode destacar da Lei 12.683 foi justamente acabar com essa limitação de punição do dolo direto. Vê como é que está a redação hoje, atualmente vigente, desse mesmo parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 1º da Lei de Lavagem de Capitais. Diz: incorre na mesma pena ainda quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal. Modificou-se a estrutura do tipo do inciso 1º, parágrafo 2º, de forma que não há restrição do dolo direto. Aqui, portanto, a partir da 12.683, podemos punir essa modalidade delitiva de lavagem de capital tanto a título de dolo direto como a título de dolo eventual, que não acontecia na redação originária. Beleza? Bacana, tranquilo. Espero que vocês tenham entendido a lógica da teoria da cegueira deliberada e suas consequências. E muito cuidado com a aplicação da lei penal no tempo. Por quê? Porque é uma lei que vem a piorar a situação e não vai poder ser aplicada retroativamente. Somente tem a aplicação, a possibilidade de punição dessa conduta a título de dolo eventual a partir da vigência da Lei 12.683. Antes, em hipótese alguma. Por isso, cuidado aí se o seu examinador fixar um ponto ou uma circunstância temporal. Se tiver antes da Lei 12.683, você já sabe da restrição. Depois, segue o barco. E em hipótese alguma, por ausência de previsão legal, será possível a punição a título de culpa. Beleza? Gostaram? Comenta aí, dá o feedback, fala aí o que é que está achando dessas dicas, que vai ser um prazer sempre tentar trocar essa ideia e saber do retorno de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima dica. Valeu!